se vai ter tristeza no céu, eu não quero ir para esse céu. Até porque, segundo a Bíblia, nós vamos de cara, numa linguagem bem nordestinense, de cara, a priori, encontrar Jesus nos ares. É a primeira vez que vamos vê-lo como ele é. Será que terá lugar para tristeza? Porque após o arrebatamento haverá o tribunal. É a hora que nós vamos conhecer Jesus. É uma alegria indizível. Vai ter lugar para tristeza? Tem lógica. Não estou deputado. Estar deputado é uma coisa, e ser pastor é outro departamento completamente distinto. Eu não estou pastor, eu sou pastor. E eu estive deputado de 2019 a 2023. Então, eu continuo fazendo o que fui chamado para fazer. Porque uma coisa é você seguir a Jesus sem ser chamado. E outra coisa é você ser chamado por Jesus. Eu tenho uma chamada, eu sou vocacionado e eu estou ministrando a palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu não regresse ao parlamento caso a majestade eterna me envie, mas eu estou fazendo o que sempre gostei de fazer. Estou ministrando a palavra do bom mestre. É isso que eu estou fazendo. Você tem feito política também, além de pregar? Sim, até porque, querido Israel e amados internautas, o ser humano é um ser político, ainda que ele não admita, ainda que a ignorância, né, ou a falta de conhecimento, né, ou a instrução que ele recebeu não profira que é um ser político, mas quem não é um ser político? Então, eu posso lhe afirmar que eu estou fazendo, sim, dentro do possível, com muita cautela, até porque eu não tenho um mandato, eu não estou no mandato e não tenho imunidade parlamentar. Olha, quem tem imunidade está sofrendo, né? Caso ele fale alguma coisa que atinja um dos três poderes, aí é complicado. Então eu tenho que proferir com muita veemência, antes, porém, com muita tranquilidade e também, né, bebendo da fonte da prudência, porque tem um tal de Xandão que qualquer coisa ele manda prender. Pois é, rapaz, eu queria saber das suas posições em relação a isso. É óbvio, né? Você precisa pisar em ovos hoje, é bem diferente. Se para quem tem mandato, o cara já tem que ter cuidado, imagina quem não tem. Qual a sua visão hoje do STF, pastor, fora do mandato e observando de fora, que às vezes quem está de fora tem uma visão até mais macro? Como o senhor consegue enxergar as ações do STF, não só monocraticamente ali do Xandão, mas como um todo? Veja bem, não existe ex-deputado no parlamento. Isso é um regimento interno. Quem está de fora não sabe, né? Quem não exerce ou nunca exerceu um mandato não tem conhecimento de causa, mas em Brasília não existe ex-deputado. Existe deputado sem mandato. Tanto é que ninguém pode barrar um deputado que não foi reeleito. Tá? Então ninguém pode barrar, ele pode entrar, tem acesso ao plenário, só não tem poder de fala, ele não tem mandato, mas ele não é ex-deputado. O regimento interno deixa claro que ele é eterno deputado. Então, por que eu disse isso? Porque o Brasil é regido por três poderes. Então, como eu vinha dizendo, então são três poderes. O poder legislativo, que são 513 deputados e 81 senadores. Pois é, então o Brasil é regido por três poderes. Então,
Poder Executivo, ele não deve entrar na área do Legislativo. O Legislativo não deve entrar na área do Executivo. E idem o Poder Judiciário. Só que, infelizmente, nós temos percebido, digo nós, brasileiros, temos percebido que está havendo uma quebra de decoro, está havendo estrupo da Constituição, da Carta Magna, e um monte de coisas que eu vejo. E Dona Prudência diz: Abílio, você é denominado de leão por conta de ter um pavio curto, e algumas vezes nem pavio eu tenho, e aí Dona Prudência manda eu beber da fonte, né, da sabedoria, e lavar a boca com a água da prudência, e assim faço algumas vezes, mas é notório que, infelizmente, estão rasgando a Constituição, estão ferindo a Constituição, estão rasgando, ferindo a Carta Magna. E eu não vou citar nomes porque eu não tenho mandato e advogado é muito caro. É notório que o capitão Jair Messias Bolsonaro é uma voz, isso é fato. Ele é uma voz, isso é fato. Antes, porém, eu não vejo a voz tão retumbante, estou falando é a minha opinião. Eu não vejo a voz tão retumbante quanto em outrora. E por quê? Eu, particularmente, pastor Abílio Santana, eu respeito o capitão Bolsonaro, admiro o capitão Bolsonaro, mas eu não vejo mais como aquela liderança, até porque, né, hoje está dividido. Se sair hoje o candidato a presidente, ele e o Marçal, eu voto em Marçal. Ele diz por quê? Por quê? Simples. Olha, nós somos, se der um Google aí vai vir, que nós somos uma média de 28% a 30% da população. Nós, digo, evangélicos. 28% a 30% da nação evangélica. Da nação brasileira é os evangélicos. Agora, por que não trazer esse povo para perto? Nós evangélicos votamos em 2018 100% dos evangélicos, propriamente dito. Um ou outro votamos em Jair Messias Bolsonaro. Já em 2022, ele perdeu aí uma média de 35% a 40% desses votos. Se ele coloca, eu quero fazer minhas palavras do meu irmão, do meu amigo, deputado pastor Marco Feliciano, porque ele não colocou um candidato a vice dele evangélico? Em São Paulo, ele colocou quem? Candidato a vice-prefeito, um militar. Quem foi o candidato dele a vice quando ele foi eleito? Militar. Quem foi o candidato quando ele pleiteava a reeleição? Um militar. Dá uma olhada quantos ministros ele tinha da casa, da caserna, que é uma linguagem militar. Agora, nós evangélicos, propriamente dito, não tivemos absolutamente nada, e fomos nós evangélicos quem elegemos ele, isso é fato. Isso é fato. Então eu hoje sou Deus, família, pátria. Mas bolsonariano eu não sou, não. Só gosto do capitão, lógico. Eu presto continência ao serviço que ele prestou. Agora, olhando para o lado evangélico, nós não fomos observados, muito menos aplaudidos por ele. Eu falo isso sem sombra de dúvida. Então, e eu quero acreditar que se ele não foi reeleito, culpado foi ele. Porque se ele coloca um evangélico
E quantos evangélicos nós temos aí? Poderia ser o pastor Marco Feliciano, que é uma força. Poderia ser o senador Magno Malta, a própria senadora Damares, e tantos outros. Tantos e tantos outros. Então, se porventura for ele, eu voto nele. Agora, se tiver outra opção, vestindo a mesma camisa, eu voto em outro. Olha, o governador do estado de São Paulo, isso é fato. Eu vejo hoje a maior liderança é o governador do estado de São Paulo, da direita, né? Da direita. Se ele é cristão, eu acredito que ele é cristão, né? Né? Sei que também ele é militar, né? Sei que ele é capitão do exército. É capitão do exército, da reserva. Não faria. 2018 não, porque ele já tinha ganhado o coração do povo. Quem ele colocasse não traria voto. Não traria. Quem era Mourão na fila do pão? Hoje sua excelência, senador da República, mas quem era Mourão? Então Bolsonaro, ele chegou sozinho. Acredito que Deus o levou até lá, nada de misturar a área política com o espiritual, mas eu acredito que era Deus, é uma crença minha. Acredito que era Deus falando ao coração do povo, vota nele, que esse aí é o menos pior. E de fato era o menos pior. Simples. O meu irmão, meu amigo, que eu quero até mandar uma saudação para ele, estava falando com ele há uns 10 minutos antes de adentrar esta sala virtual, o deputado pastor Marco Feliciano, um dos meus melhores amigos, meu confidente, meu irmãozão. Eu necessito de te dizer que Feliciano, ele é muito querido, mas muito mais invejado. Então, muito querido, mas muito mais invejado. Invejado por muitos grandes. E tem gente que não quer que Feliciano esteja nem como deputado. Imagine Senado, imagine vice-presidente, imagine presidente da República. Então, eu lhe asseguro que existe muita gente, não vou dar nome aos bois, mas muita gente que tem raiva, ódio, e sem causa. Raiva e ódio e sem causa do meu querido irmão, deputado Marco Feliciano. Então, daí o porquê, né? Muita gente, até, eu estou falando do meio evangélico, muitos grandes do meio evangélico já buzinou no ouvido do próprio Bolsonaro para esquecer Feliciano. É que o Bolsonaro gosta do pastor Marco Feliciano, gosta mesmo do pastor Marco Feliciano. Então, eu lhe diria que é simplesmente inveja, sem falar que se Feliciano fosse militar, teria um olhar um pouco maior do nosso capitão Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu não gosto de Bolsonaro, eu gosto dele, respeito ele, tive a honra de servir o meu Brasil por 4 anos ao lado dele, né? Uma das coisas que cooperou, provavelmente a gente vai falar lá na frente, uma das coisas, não de fato a locomotiva que puxa os vagões, mas uma das coisas que cooperou para que eu não fosse reeleito foi declarar-me bolsonariano numa Bahia que 73% declarou-se publicamente petista. Então, se porventura o querido Feliciano fosse militar, eu acredito
que ele seria o senador da República, já seria senador da República e também seria o vice-presidente da República do nosso querido Brasil. Deixa eu tentar te contar uma pequena grande verdade. A Bahia tem 16 milhões de habitantes. 20% da Bahia é evangélico. 20%. 20% da Bahia. E deixa eu te contar, cerca de 50% desses 3 milhões de evangélicos são petistas. Tem pastores que botou dentro da minha cara. Não, sim, lhe amo, Abílio, mas não vou votar em você, não. É Lula lá. Mas nós vivemos aqui no Brasil uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Isso é fato. Agora, você contemplar, desculpa a expressão, uma desgraça dessa e ficar calado, eles afrontam-nos. Eles afrontam. Eu me lembro que uma certa feita, 2 mulheres foram afrontar o deputado Feliciano pregando e elas começaram a se beijar e eu liguei para ele e disse, dá voz de prisão essa desgraça. Perturbar culto evangélico dá de 30 a 2 anos de cadeia. Prende essa miséria em flagrante. Parece que o diabo estava me escutando falar com o deputado Feliciano. Ele, com esse jeito cordeiro, orou por eles. E 15 dias depois, eu estou pregando no Tocantins, aconteceu a mesma coisa. Eu não perdi tempo. Se faltou energia, eu não sei. Se desligaram, eu não sei. Só sei dizer que as 2 e mais um cabra que entrou despido, propriamente dito, né? Foi um anjo que desceu, não sei, mas o cabra desmaiou. Eu acredito que foi Deus que desmaiou o cabra que estava despido dentro da igreja. E eu dei voz de prisão e pedi para que os policiais, né, honrassem a Constituição e foram presos e acabou. Agora, se eu vejo uma desgraça dessa, né? Eu fico indignado. Que é só uma questão de tempo. Jesus não precisa de defensores. Ele é autossuficiente. Ele carece de representantes. Né? E de meu nome, representai-me. Agora, defender, não. Isso é só uma questão de tempo. Uma hora a conta chega. Eu não tenho dúvidas. Uma hora a conta chega. Eu não tenho dúvida. Vou dar outro exemplo aqui. Você dá um Google aí, você vai ver o deputado Feliciano dentro de um avião, a miséria do homossexual, né? Levantou e foi passar a mão na cabeça dele e dançar. Eu disse, rapaz, eu dou graças a Deus que eu não estou nesse voo. Se eu estou nesse voo, o avião cai. Na Bíblia, você não é crente, eu sou. Eu sou crente, sou servo de Deus. Agora eu me conheço. Alguma desgraça dessa, falta até palavras, né? Se eu estou no mandato, né, pode ter certeza que no mínimo uma semana eu ia pegar pesado mesmo, e levar a juízo esse elemento ou toda
a gangue, essa é a palavra. Isso é um absurdo. Isso simplesmente é uma desgraça. É um absurdo. Agora, por que não fazem isso com Maomé? Faz com Maomé. Faz com Maomé, pronto, faz com Maomé. Agora, faz com nós outros, porque crente, né, toma uma tapa, do outro lado. Eu não dou outro lado, não. Olha, chegou no Congresso um PL, dois PLs. Se alguém der um Google aí, vai ver que o PL, põe aí no Google aí, PL 399. Se pôr 399, vai vir que esse infeliz, para mim um cara desse não é deputado, representante do capeta, PL 399. O que é que ele fez? Ele passou esse PL por debaixo do pano. E o que é passar por debaixo do pano? Todo e qualquer PL, para quem não tem conhecimento, tem que passar pela comissão que diz respeito àquele PL. PL do aborto, Comissão de Direitos Humanos. PL da maconha, Comissão de Direitos Humanos. PL da educação, tem que passar pela Comissão de Educação. Ou seja, e eu pedi para Deus que me colocasse na Comissão de Direitos Humanos. E eu estive por 4 anos consecutivos titular da Comissão de Direitos Humanos. E por que eu queria ir para lá? Porque tudo que não presta passa pela Comissão de Direitos Humanos. E aí chegou esse PL, mas como que eu tomei conhecimento? Chegando no meu gabinete, olha que jogada do Satanás. Cheguei no meu gabinete, o meu chefe de gabinete disse: deputado, o PL 399 passou. Ele passou como? Passou. Mas passou como? Já vai direto para o Senado. Eu digo, quem falou? Se eu estou lá na Comissão de Direitos Humanos e esse PL, e aí, qual era o intento desse PL? Cada membro, se uma família tiver 20 pessoas, então cada membro dessa família terá direito a plantar 200 pés de maconha por ano. Passou. Aí eu disse, peraí, me ajuda aí. Mas não passou não. Passou, deputado. Mas eu estou lá na comissão, não passou. Foi aí que eu vim aprender que o que é que eles fazem? Eles lutam para o PL passar pela comissão especial. O que é uma comissão especial? No mínimo 4 comissões juntas. Uma comissão especial diz que se passar pelo PL pela comissão especial, não precisa passar pelaquela comissão que diz respeito ao projeto. E não vai também para o plenário da casa. Eu digo, passou pela comissão especial? Assim que chega lá no plenário da casa, a gente derruba. Que é impossível que 513 deputados, a maioria seja maconheiro. É impossível. Aí o meu chefe de gabinete disse, deputado, não vai passar pelo plenário da casa. Eu digo, como não? Se depois da comissão vai para o plenário da casa, para depois ir para o Senado e depois para a mesa do presidente, ele sanciona ou veta. Ele disse, deputado, quando um PL passa por uma comissão especial, a comissão especial suplanta o poder dos 513 votos. Olha a jogada. Eu digo, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí ele disse, mas ainda tem um jeito, deputado. O senhor pode apresentar em tempo hábil, antes, tem que protocolar, antes da próxima sessão, um abaixo-assinado, contendo no mínimo 147 assinaturas de deputados em exercício. Eu enlouqueci, saí igual um doido pedindo assinatura e, para a glória de Deus, menos de 24 horas, nós tínhamos mais do que o regimento interno pedia. Então nós conseguimos destruir, demolir o PL da maconha. Outro PL, 3369. PL 3369. O que é que esse PL está pedindo? Só dá um Google aí que vai ver. O que é que esse PL está pedindo?
que o avô possa legalizar o casamento com a sua própria neta. Ô, meu irmão, isso caiu no meu colo. E aí, para a glória de Deus, nós conseguimos destruir esse PL, o PL 3369. Portanto, eles estão em Brasília, eles estão em várias câmaras de vereadores, estão em várias assembleias legislativas dos nossos 27 estados, 26 mais a federação. Então, eu não tenho dúvidas que se nós não vigiarmos, o Brasil declara-se Sodoma e Gomorra. Está aí uma prova clara. O povo aplaudindo esse pilantra. Falo sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Aplaudindo esse pilantra, tentando ferir a nossa fé e tentando vituperiar o sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Como ficar calado diante de uma desgraça dessa? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E como ter Deus como Senhor de uma nação, se porventura não temos representantes lá para colocar emendas na Constituição, né? Por exemplo, hoje se não pode começar nenhuma sessão sem proferir o nome de Deus, né? Então, o presidente da sessão abre a sessão em nome de Deus. Isso é constitucional, é obrigado, mas alguém apresentou isso, né? Não era assim. Hoje, se você observar, do lado direito do presidente da casa, está lá uma Bíblia e a Constituição diz que ela tem que estar sempre aberta, não pode fechar nunca, tá? Quem é que apresentou isso? Tá? Isso foi um deputado, né, o chamado João de Deus, né, da nossa igreja, deputado pelo Goiás, que já dorme no Senhor, né? Mas respondendo a tua pergunta, como ter o Brasil como o Senhor se não termos representantes? Olhando o lado benéfico, é óbvio que quanto mais cristão, mas cristão de verdade, não bandidos transvestidos de cristão, né? Melhor para a gente. Agora, olhando o lado bíblico, nós não teremos isso nunca. Olhando o lado bíblico, olhando o lado... O deputado Abílio fala que é maravilhoso. Agora, o pastor Abílio, já que sou 2 em 1, eu lhe digo que, olhando o lado bíblico, não teremos isso nunca, a não ser quando Jesus vier e ele vai reinar de mar a mar durante 1000 anos, no milênio. Porque, segundo a Bíblia, o mundo vai de mal a pior. Quando gritar a paz, haverá repentina destruição. As 7 trombetas terá que ser tocada, os 7 rasgos dos 7 selos de horror vai ter que ser rasgado, né? Os anjos terão que sacudir a terra, ou seja, o anticristo terá que tomar posse. Então, olhando para o lado bíblico, o mundo vai de mal a pior. Caso contrário, Jesus não vai voltar nunca, né? Porque para Jesus voltar, terá que se cumprir as profecias que o próprio Jesus proferiu, que seriam sinais que conotariam-nos a sua vinda. Exemplo, filho contra pai, nação contra nação, pestilência, essa desgraça aí desse baitola mostrando o rabo, né? Sou eu, né? Esse sou eu rasgo o véu. Então, é sinal da vinda de Cristo. A pandemia levou tanta gente, sinal da vinda de Cristo, né? Guerras e mais guerras, Israel, sinal da vida de Cristo. Então, olhando o lado bíblico, esqueça, porque isso só quando Jesus voltar. Olhando o lado, né, deputado Abílio, que bom seria, mas o lado bíblico vai de mal a pior. Não. Eu sou da seguinte política, meu irmãozão. Quem me conhece de perto sabe que pensa num cara verdadeiro. Eu sou incapaz de sorrir só para agradar alguém. Quem gosta de mim, gosta pelas minhas qualidades. E quem não gosta de mim, não gosta pelo mesmo motivo. Sou muito verdadeiro. Você será um dia candidato a presidente? Nunca. Mas nunca.
A não ser que Deus diga, eu quero te levar à presidência, aí é outro departamento. Agora, de mim, não. Por quê? Porque cada macaco no seu galho, né? Perguntaram, por que você não vem candidato a vereador por Salvador? Eu não vim para discutir essas pautas. Por que não saiu candidato a deputado estadual? A minha visão é outra, né? Senado, pode ser, sei lá, daqui a 10 anos, sei lá, mas ainda há, quando eu vejo um monte de PLs diabólico, ainda há, né, vontade de brigar, né, para que tais PLs não virem lei e apresentar alguns PLs para que de fato virem lei. E eu tenho a honra, né, de dizer que em 4 anos de mandato, eu sou pai de um PL que virou lei nacional em 4 anos, que a maioria não sabe, até porque eu não propago aquele negócio, não, porque você tem que fazer de uma forma que a outra mão não veja, mas o deputado tinha que propagar. E eu confundia o deputado Abílio com o pastor Abílio. Então, nós temos aí uma lei, que é o segundo domingo de julho, né, que é lei nacional, e eu tenho a honra de dizer que eu fui o pai desse PL, mas 2832 de 2021. 2832 de 2021, Dia Nacional do Cristão. Dia Nacional do Cristão. É lei. Foi sancionada por Sua Excelência, o digno presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, é lei no Brasil. O deputado Abílio foi pai desse PL e é pai dessa lei 2832 2021, Dia Nacional do Cristão. Nós, brasileiros, não conhecemos nada, na sua maioria, de política. Nada. Nós votamos na pessoa e nem sabemos o que o regimento interno daquele partido diz. Votamos na pessoa. Votou porque é bonitinho, porque é simpático, porque me deu um bloco, me deu um terreno, ajudou a construir minha casa, me deu uma cesta básica. Então, a maioria de nós não conhecemos nada de política, a maioria de nós. A maioria. Vou lhe dar um exemplo simples para responder concernente o que falaram da bancada evangélica. Um exemplo simples. Eu, Abílio Santana, eu comecei a ficar um pouco simpático por política de 2013 para cá. 2013 para cá. Eu pregava, se você der um Google aí, você vai ver. Eu pregava política do diabo. Se algum dia eu pregando em Açailândia, no Maranhão, eu gritei, se algum dia você ouvir dizer que Abílio Santana é candidato a alguma coisa, ore por mim, porque eu estou desviado. Mas por que eu proferia tais palavras? Porque você é o que te ensinaram. Os meus pastores me ensinaram que política é do diabo. Eu não fui conferir, eu saí por aí dizendo que política é do diabo. E sendo que a política deu as mãos ao cristianismo no pé da cruz. A política deu as mãos ao cristianismo no pé da cruz. Se você pesquisar o tipo de morte de cruz, ou a sentença, morte de cruz, sabe que todo aquele que era crucificado não tinha direito à sepultura. Por isso o lugar chamava-se caveira. Não só aquele lugar, mas todos os locais de província romana tinham um lugar chamado caveira, porque a sentença é cruz, uma vez crucificado, fica lá. A carne entra em decomposição, as aves dos céus vêm, come a carne e vai caindo, e depois fica caveiras ali a rodo. O único que foi tirado da cruz foi Jesus. Por quê? Porque está escrito, chegando a Jerusalém, só se chega quem saiu de algum lugar.
Quem? José de Arimateia, senador honrado. Desde quando tinha senado em Jerusalém? Israel é território de Roma. Lugar de senador é lá no Senado, em Roma. E o que é que fez esse senador vir para Jerusalém? O lado judeu dele. Ele tinha dupla cidadania. José de Arimateia. Arimateia, dê um Google aí que você vai ver. Está lá até hoje. Arimateia não é sobrenome, é uma região. Que eu já fui várias vezes nesse local. Então, José de Arimateia, senador. Peraí, senador? O que é que o senador está fazendo em Jerusalém? Ele, o lado judeu dele, levou ele para celebrar a Páscoa. Ele foi celebrar a Páscoa e o seu pai na fé, Nicodemos, falou para ele: o Messias já veio. Que bom que você veio. Ele aí mandou tirar. Está escrito assim: e o senador pediu ao governador ousadamente, porque a lei dizia que uma vez crucificado, ficava lá, a não ser que houvesse uma intervenção do Senado. Então Deus já tinha providenciado um senador desde a fundação do mundo, desde a fundação do século. Ou seja, Jesus saiu da cruz graças aos céus, que Deus enviou um político, senador, para tirar Jesus da cruz, porque pela lei romana, Jesus não ressuscitaria. Pela lei romana, a carne de Jesus seria comida pelas aves dos céus. E o inferno acreditava que Jesus jamais iria ressuscitar. Por isso gritou: crucificam, crucificam, porque cruz não tinha direito à sepultura. Cruz virava alimentação das aves dos céus. Então, um senador enviado por Deus foi para adorar e entendeu que o Messias já havia vindo, graças ao seu pai na fé, que era o Nicodemos, e Nicodemos disse: eu fui lá na casa dele à noite, fiz pesquisa, ele é de fato o Messias. E Nicodemos, José de Arimateia, foi tirar Jesus. Ou seja, política é divina. Ignorar política é ignorar as escrituras. Aí vem alguém e diz que a bancada evangélica, primeiro, bancada só quem tem é partido. Bancada só quem tem é partido. Quando a gente profere bancada evangélica, logo não temos conhecimento de causa. Por quê? Por exemplo, o PT, a bancada do PT são os deputados eleitos pelo PT. Tem quantos deputados? X. PL, bancada do PL. PSDB, bancada do PSDB. O que é bancada? Bancada são os deputados eleitos por aquele partido. E aqueles a denominada bancada evangélica? Nunca foi bancada. É frente parlamentar evangélica. Uma frente pode ser de vários partidos. De vários partidos. Tá? Contanto que ele cumpra o que diz o regimento interno daquela frente. Então, eu tive a honra de estar por 2 anos vice-presidente da frente parlamentar e no último ano fiquei como tesoureiro da frente parlamentar. Então, eu lhe asseguro que nós carecemos, precisamos de representantes lá no parlamento. Não digo para defender a igreja, que a igreja não precisa de defensor. Jesus já é autossuficiente, mas representantes, sim. E temos que mudar a mentalidade. Ou mudamos a mentalidade, ou não conseguiremos mudar a comunidade. Essa é uma pura verdade. Uma vez eleito pela Bahia, eu cheguei em Brasília, cônsul convicto, que a Bahia me enviou não só para representá-la, mas para representar o Brasil. Tanto é que as minhas brigas foi contra PLs que poderia destruir o Brasil, PL da maconha, PL do incesto, né? O PL que eu consegui aprovar, né? O 2832, que é o Dia Nacional do Cristão, não é só para a Bahia, é o Dia Nacional do Cristão. Então eu fui eleito pela Bahia, mas não para representar só a Bahia, mas para representar a nação evangélica no mundo, perdão, no Brasil. Agora, a Bahia
você representou a Bahia? Com muito prazer. Eu fiz uma coisa que quase ninguém, eu nunca ouvi dizer que algum deputado já fez. Eu fui eleito, a Bahia tem 417 cidades. Das 417, eu fui eleito em 410. Eu tive votação em 410 cidades. Então, eu tinha um compromisso todo final de semana. Eu voltava nas cidades agradecendo a votação que eu tive. Mas não é agradecimento de boca, que é agradecer de boca dos dois, ou fingimento ou gratidão mesmo. Mas era agradecimento com atos. Eu levava trator, vim agradecer, trator, tá aqui o trator. Eu levei um ônibus. Pode, se você der um Google, você vai ver que no meu tempo era 18 milhões. Era 18 milhões cada deputado tinha para enviar por ano. 18 milhões. Hoje é 35 milhões por ano. Só que, além dos 18 milhões, eu mandei para a Bahia mais 100 milhões. Eu consegui mais 100 milhões, graças, óbvio, que o partido que eu fazia parte, que era um dos maiores partidos, que era o PL, né? E a bancada maior, é óbvio que os deputados têm uma quantia maior de verbas impositivas ou extra. Então, eu mandei, nesses 4 anos, 18 milhões por ano e mais 100 milhões extra. Nunca nenhum deputado fez isso, que eu saiba, não. E você investia em quê? Chegava, entrava em contato com a prefeitura, está precisando de quê? X. Então mandava para a saúde, mandava para pavimentação. Se eles gastaram certo ou errado, aí é um problema deles. Mas eu levei investimento para a minha Bahia. Eu fui eleito dizendo que levaria poços artesianos. Poços artesianos. Só eu, Abílio, vou até te mandar depois uma filmagem. Abílio, do meu bolso, eu cavei 35 poços. 35 poços, do meu bolso. 35 poços. Não era simplesmente cavar poço, era cavar o poço e a estrutura, o chafariz, né? Porque o sertão da minha Bahia ainda hoje sofre muito. Ali é o sertão do nosso querido Brasil. Tá? Então, eu agradecia com atos, levando ônibus, levando tratores, levando poços artesianos, né? E eu tinha um trabalho de levar, além do meu carro lotado de cestas básicas, levava também caminhões lotados de roupas, colchões. As enchentes que tivemos aqui na Bahia, você dá um Google aí que você vai ver. Nós mandamos vários caminhões. Fizemos campanha. Né? A nossa igreja, lá em São Paulo, mandou 2 carretas. Os 2 bispos, né? Os nossos bispos, o doutor Samuel Ferreira e o bispo Abner, mandou 2 carretas abarrotadas de colchões, cesta básica, água mineral, nas enchentes que tivemos aqui na Bahia, atendendo ao nosso pedido. Então, nós fizemos muito. Agora aqui, tem gente que, ainda que você carregue água no cesto, ele vai dizer que fez pouco. E fazer o quê? Nós evangélicos, aqui na Bahia, nós somos 20% do Estado. 20%. 20% do Estado somos evangélicos. Não é cristão que diz que é cristão, mas vai para o terreiro de macumba. Não é cristão que diz que é cristão, mas é mariano. Não é cristão que diz que é cristão, mas é beneditino. Não. Nós evangélicos somos 20% do Estado. Mas muitas igrejas,
não entra monetariamente nem para pagar o aluguel do salão. Não entra. Daí veio um projeto que Deus colocou no meu coração: passa a Macedônia e ajuda-nos. E uma vez por mês eu faço esse trabalho, vejo um cantor, nem que eu tenha que dar uma ajuda, não o valor que ele merece, mas a gente vai lá, geralmente 4, 5 igrejas, né? No mínimo 3 igrejas, quinta, sexta, sábado e domingo, e aí a gente atende esse povo. Resumindo, se eu estivesse no mandato, esse trabalho não seria feito agora, seria feito naquele período. Essa ideia veio depois que o mandato foi embora. Então, poderia atender essas igrejas, construir igrejas, que nós estamos construindo. Algumas igrejas não tem nada a ver com a minha denominação, nada a ver com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira. São várias denominações e que a gente tem construído, né, essas igrejas e dado suporte para eles. Daí eu montei uma associação interdenominacional, não é conversão, é uma associação, e a gente está buscando empresários para ajudar esses trabalhos aqui na nossa Bahia. Então, se eu tivesse essa ideia quando deputado, a ideia veio depois. Pode ter certeza que a nossa Bahia já teria aí, no mínimo, uns 300 templos construídos que nada tem a ver com a nossa denominação, e alguns pastores teriam suporte, né? Abriria a sua empresa para trabalhar, e é um trabalho de filantropia, né? Casa de recuperação que estão aí vendendo a janta para tentar comprar o café da manhã, né? Eu errei muito em não ter olhado para esse lado. Eu faria. É aquilo que eu te falei. Eu estou bem, graças a Deus, né? Eu presido a igreja Assembleia de Deus aqui em Salvador. Temos algumas congregações e a gente dá assistência. Monetariamente estou equilibrado, graças a Deus. Sou empresário, isso é fato, há mais de 30 anos, né? Os meus filhos estão equilibrados, né? Enfim, mas quando eu vejo, Israel, tantos PLs diabólicos, estou falando do fundo da minha alma, quando eu vejo tanta desgraça, aí o instinto leão dá vontade de partir para lá. Agora, se eu digo, sou candidato, aí eles podem pegar isso aí e registrar e esperar Abílio ser eleito e dizer, opa, campanha antecipada. E aí vai vender aí por milhões para o primeiro suplente. Eu posso afirmar que dentro de mim há uma vontade, né? Uma vontade. Mas quando eu vejo os vacilos que eu dei, aí eu digo, caramba, mas será que vai valer a pena esse sacrifício? Porque eu decepcionei muita gente. Estou falando isso do fundo da minha alma. Teve amigos meus aí, que vestiram a camisa em 2018. E aí, em 2020, eu virei as costas, porque eu vi um monte de erros. Mas por que eu não vi os erros em 2018? Né? E dei as mãos a um monte de bandidos. Eu dei as mãos a um monte de marginais. E que não plantaram nada. Né? E pessoas que eu deveria abraçar, pessoas que, com ideias assim maravilhosas. E eu dizia, não, o deputado sou eu. Né? Quer dizer, eu fui burro. Né? Então, sem essas pessoas, eu posso até chegar. Né? Mas é meio difícil, porque ninguém é tão alguém que nunca careça de ninguém. Então, eu preciso também voltar em alguns lugares para desfazer um monte de mentiras que foi propagadas, né? Porque a esquerda na Bahia,
É muito forte. E o que é que eles fizeram? Eles contrataram pessoas para me caluniar mesmo. Caluniar mesmo. E levantar mentiras vindas do inferno. E o que é que eles faziam? Eles publicavam e pagavam impulsionamento para atingir os evangélicos. Porque quem era o público de Abílio? Os evangélicos. Depois que foi propagado, teve gente que foi preso. Né? E dizendo que houve um abuso sexual, tanta desgraça, entendeu? Então, aí como é que você vai provar o contrário? E aí você descobre que aquela pessoa foi contratada e você dá um Google, vai ver que a pessoa trabalha com alguém do PCdoB, né? E, enfim, então era uma jogada para destruir. Esse foi um dos casos, para destruir, e conseguiram. Então, sem falar nessas mentiras, e sem falar também naquelas pessoas que ficaram tristes comigo, e o culpado fui eu. A Bíblia é muito clara: aquele que confessa e muda de vida, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, não é só a misericórdia divina. Se eu confesso para alguém que errei, né, e deixo de errar, com certeza, né? E tem gente que pode até proferir, não, ele está dizendo isso porque está chegando a campanha. Mas quem me conhece de perto sabe que eu jamais peço desculpas se eu não tiver certeza que estou errado. Não peço. É turrão, não é turrão. É índole, é caráter, né? Então, eu acredito que a possibilidade de chegar, tem vontade de chegar? Tenho, mas eu tenho que reconquistar caminhos que eu entulhei, caminhos que eu fechei. José é um irmãozão meu, que eu amo. Um beijo no coração, pastor Josué Brandão, né? Que eu amo mesmo, amo. Conheço o pastor Josué desde da adolescência dele, né? Desde a adolescência. Eu sou amicíssimo da família dele. Agora, é só olhar a quantidade de votos que o pastor Josué teve na cidade dele e veja que foi justamente a quantidade de votos que eu tive em 2018. Até porque em 2018 ele me apoiou. Então atrapalhou, lógico que atrapalhou, mas não somos inimigos, né? Não mesmo. E ele saiu, antes de sair, ele ligou para o deputado Feliciano. O deputado Feliciano ligou para mim, ele ligou para mim e disse, não, meu irmão, a vida que segue, vai fundo. E eu cria que eu teria no mínimo 80 mil votos e ele chegaria também, né? Mas, infelizmente, os 15 mil votos que ele teve foi justamente os 15 mil votos que eu perdi. Faltaram para o seu ser eleito, no caso. Né? Se eu tenho os 15 mil, estou dentro. Mas é um irmãozão, não houve desavença, ele saiu com a minha bênção. O Luiz Inácio Lula da Silva, Sua Excelência, Presidente da República, é o majoritário da nação, isso é fato. Ele é o presidente do país, isso é fato, né? Isso é fato. É sabido que Lula não gosta de crente, só dá um Google aí que você vai ver, né? Ele não gosta de crente. Quem está falando é o pastor Abílio Santana, ele não gosta de crente. E lhe digo mais, o presidente Lula não gosta de Jesus, não gosta. Tanto é que aqui em Camaçari, ele disse aqui no palanque, fazendo campanha para o candidato dele, candidato a prefeito, ele disse que Jesus era comunista. Jesus era comunista, que Jesus sempre foi de esquerda. Eu até gravei um vídeo, né, dizendo que se Jesus fosse de esquerda, 2 ladrões na cruz. Jesus salvou o da direita, o da esquerda foi para o inferno sem nem fazer curva. Está escrito também que Jesus disse, vai dizer
naquele grande dia, está escrito, o próprio Jesus falou que naquele grande dia ele vai dizer para as ovelhas, passa para a minha direita. E os bodes, está escrito, Jesus falou, passa para a esquerda. Então Jesus nunca foi de esquerda. Então Lula é. Agora, o que é que o senhor diz, pastor Abílio, desse movimento? É simplesmente uma jogada política. Lula já está na pré-campanha, isso é fato, já declarou os pré-candidatos, e ele quer granjear votos dos evangélicos, né? Agora, quem for, agora que vai haver culto em louvores a Deus, em louvores à majestade, não, nada disso. Aquilo ali é tipo assim, eu estou usando vocês evangélicos como marionete, eu estou usando vocês evangélicos como fantoche, mas nada. É um jogo político, que o cara é político, isso é fato. O cara é político, isso é fato. Ele é político e como político, ele tem que tirar o chapéu para o político, tá? Agora, como governante, é um desgoverno total. Agora, que o cara é político, ele mente uma mentira tão bem contada que parece verdade. Ele convence. E a minha oração é que Lula se converta mesmo, né? Se converta a Jesus, né? A minha oração é que ele se converta mesmo, para que, quando ele chegar lá embaixo, se ele morrer sem Deus, sem paz, sem salvação, não querer tomar o trono de Satanás. Eu iria orava por ele e faria uma oração por libertação. Liberta ele da 51, Jesus, liberta ele da pinga, iria, pastor, pode convidar que eu vou. Oro por libertação da mentira, libertação total. Eu aceito o convite, se me convidar, e eu vou orar por Lula, e a oração é para Jesus libertar Lula, principalmente da cachaça. Mas isso é briga de grande, mas só não. Isso é briga de irmãos. Isso é briga de irmãos. Pode observar, se um irmão entrar no meio da briga do irmão, o pai e a mãe vem, mete a mão no pé do ouvido de quem se meteu. Então o pai e a mãe têm todo o direito de apartar, punir. Agora isso é briga de grande. Eu tenho respeito indizível pelo pastor Silas Malafaia e pelo meu irmão, meu amigo, pastor Marco Feliciano. Eu só posso dizer ao querido irmão que fez a pergunta que a minha fala isso é briga de grande. Como a gente diz aqui na Bahia, isso é briga de branco. Eu que sou preto, com muito orgulho, me deixo fora. Mas são dois irmãos queridos, dois representantes do reino, né? E quem quiser saber onde tem pingueira, dependendo da região, goteira, é só entrar debaixo do telhado. Então, quem está de fora não tem noção do porquê dos posicionamentos. Então, eu prefiro estar calado. Parabéns, falando sério, pela sua pergunta. Porque, para mim, um repórter, não pergunta só o que ele acha, mas ele se coloca no lugar do povo e faz a pergunta que alguém gostaria de fazer. Então, essa tua pergunta é muito... Ela não é boa, ela é muito boa. Uma coisa é você se autodenominar vitalista e se preocupar com o resultado. Quando eu digo resultado, é o pula-pula, dá a mão aí, desmaia, receba. E outra coisa é você fazer o que Jesus mandou. Jesus nunca mandou ninguém sair por aí soprando, jogando paletó. Não estou dizendo que é errado, não, mas também não estou dizendo que é certo. Jesus disse: ide, ensinai as nações. Ensinar é você ter cuidado com o que você vai dizer. O que tem de gente que saiu por aí dizendo que Jesus tinha casa e ele disse: apareça, porque a Bíblia falou, mas não tem como provar.
Hoje eu tenho esse cuidado. Hoje eu pesquiso. Para eu falar, se eu disser não vai ter tristeza no céu, é porque não vai ter tristeza no céu, né? Mas quando alguém diz vai ter tristeza no céu, ele tem que ter segurança. Por quê? Porque são muitos seguidores. E principalmente hoje, nesse mundo remoto, nesse mundo, tem gente aí que tem 3 milhões de seguidores, né? Tem gente que tem 2 milhões, 10 milhões. Quer dizer, o que ele fala é lei. Então eu hoje tenho esse cuidado, mas tenho mesmo. Eu tenho cuidado de fazer o que Jesus mandou. Jesus não diz, pronto, meu filho. Eu tenho 2 filhos que são pregadores. Um é mais conhecido, até porque chegou primeiro, que é o Misael, e o Misraim, que já está saindo por aí, né, também para pregar. E o meu primogênito. Isso há uns 23 anos atrás, não, 22 anos atrás, ele pegou um cartãozinho, aqueles cartões de visita, que antigamente fazia o cartão de visita, e ele colocou Misael Santana, pregador avivalista. Vai indo, esse cartão é o primeiro que eu peguei, é do senhor. Ora aí para Deus abrir a porta. Eu disse, queima essa desgraça, queima tudo. Que é isso, pai? Queima essa miséria, rapaz. Eu lhe ensinei isso aí. Você é algum avivalista? Que avivalista é você? E eu, meio grosso naquela época, quer dizer, ainda sou, mas eu era muito mais, piquei na mão de Misael, e ele saiu, pai, queima isso aí, rapaz. E ele queimou tudinho, porque meu filho, sem entender porque estava queimando, ele queimou. Eu disse, pregador avivalista, que avivalista você é? Aí li um texto bíblico para ele, Abacuque dizendo, aviva, ó Senhor, a tua obra. Por que Abacuque não disse, me usa para avivar? Porque avivamento não é obra humana. Por isso Abacuque disse, aviva, ó Senhor, a tua obra. Porque avivamento é obra divina. Não existe pregador avivalista. Existem pregadores emocionalistas e não avivalistas. Avivamento é uma coisa que só Deus faz. Eu oro, Jesus batiza. Quem batiza não sou eu. Quem batiza é Jesus. Se fosse eu que batizasse, eu era um avivalista. Mas quem batiza é Jesus. Então aí meu filho entendeu. Então hoje eu tenho esse cuidado. Então pregador avivalista não existe. Existe pregador emocionalista. Chama para frente, olha, Jesus batiza e ele batiza, acabou. Tem gente que não aguenta mesmo, a carne recebe impacto divino e desmaia mesmo. Quantas vezes eu já caí, desmaiei, não suportei a carga divina, isso é bíblico. Mas quem aviva é o Senhor Deus. Avivalista não existe. Ele pode até dizer que é avivalista, mas não é. Ele é emocionalista. Avivalista é o Todo-Poderoso. Então, respondendo a tua pergunta, eu tenho esse cuidado hoje, tá? Tenho esse cuidado de deixar na igreja o que Jesus mandou dizer. Ou seja, que o vosso culto seja racional. Quer dar glória a Deus? Dá, mas com consciência. Rapaz, veja bem, o Abílio de antes tinha mais aplausos, né? Agradava mais o povo. O Abílio de hoje agrada mais os veteranos. Eu gosto de ouvir a mensagem que Abílio prega, porque Abílio pesquisa, Abílio leva a gente para entender aquele texto. Abílio viaja para Israel para estudar, para saber. Abílio foi ao Iraque para ver de onde saiu Abraão. Abílio foi no Egito, pesquisou, e de fato, né? Então o Abílio de outrora levava mais multidão. O Abílio de hoje leva mais um povo reciclado. E eu não estou nem aí para a multidão. Estou não, diante de Deus. Faz um teste um dia, me convida para pregar, manda alguém ligar para mim, para tu ver. Se eu pergunto qual é a igreja, se eu pergunto qual é a denominação, se eu pergunto qual é... Estou nem aí. Se vai ter multidão, qual é o melhor dia para pregar. Quem me conhece de perto, eu não tenho essa bobagem. Não mesmo. Então, hoje não é quantidade. Hoje eu busco a qualidade.
nas minhas considerações finais, eu quero te agradecer mesmo. Muito obrigado por esse precedente que você abriu para que o povo me conhecesse um pouco melhor, né? Porque para mim foi um bate-papo, né? O povo me conheceu um pouco melhor e graças a Deus e a você, tá? Estou sempre aqui, um beijo no teu coração, obrigado de coração, beijão.